Meus equilibrados, eu confesso que demorei para começar a assistir a The Chosen, e a conclusão que eu cheguei é que eu vacilei demais. Que série espetacular! E eu não tenho medo nenhum em dizer, é o melhor conteúdo cristão que eu já assisti. Até porque a minha lista era fraquíssima, era Paixão de Cristo e ponto. O resto eram séries que ou tinham um orçamento muito baixo e não eram bem trabalhados, ou eram umas séries, sabe, muito mais do mesmo. E The Chosen conseguiu fazer algo que eu achei extremamente diferencial. E é isso que nós vamos falar, com destaque exclusivamente na primeira temporada. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Chegou a hora. Vamos. Bem, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever. Nós temos vídeos segunda, quarta e sexta e, entre esses dias, shorts. Então é conteúdo diário aqui para sua edificação. Deixa o seu like que nos ajuda demais e quando esse vídeo terminar, compartilha ele no seu grupo do WhatsApp, Telegram, ou printa essa tela, coloca o link do vídeo nos seus stories e me marca, que eu vou ficar muito feliz em ver, tá bom? Bem, a série The Chosen, ela foi lançada em 2017, então realmente não é uma obra recente. E hoje é possível assistir ela pela Netflix, pela Globoplay, o SBT já anunciou que vai passar em TV aberta, ou você pode assistir pelo próprio aplicativo da Angel Studios, a produtora que desenvolveu a série. Criada pelo norte-americano Dallas Jenkins, o trama vai destacar a vida de Jesus e principalmente os seus discípulos, os escolhidos, né? The Chosen, os escolhidos. Bem, vale destacar que essa não é uma série extraída ipsis literis da palavra, né? Mas é uma série baseada nas escrituras. Por quê? Tem muita coisa que não tem informação e você precisa preencher. Um episódio de 50 minutos que vai envolver 20 versículos, não tem como você transcrevê-lo assim. Então, vai ter as lacunas e você vai colocando sugestões de coisas que podem ter sido realizadas ali. Então, como é uma série, você não precisa ficar preocupado, não. Porque tem gente que fica falando, não, mas lá em Apocalipse 22:1 diz que se alguém tirar uma letra, tirar uma palavra do livro da profecia e tal, vai ser tirado do livro da vida. Calma, não é da Bíblia, não está maculando as escrituras, não. Está usando as escrituras para fazer uma obra. Então, em muito é ficção, em muito é a cabeça do diretor acontecendo. Mas ele foi de muito bom gosto, muito sensato, e pelo menos na primeira temporada eu não vi nada que ferisse a espinha dorsal das escrituras sagradas, você me compreende? Eu não vi nada ali que falasse, pô, isso aí é heresia, não, isso aí tá indo contra a palavra. Não. A reação da esposa de Pedro, pô, a Bíblia não fala, mas naturalmente ela sorriu, ou ela ficou triste, ela teve medo. Então esse tipo de conteúdo agrega na série e não macula as escrituras. Por isso que eu recomendo The Chosen super tranquilamente. E aí você tem muitos produtos, né, envolvendo realmente assim, o universo cristão, mas séries e bons filmes é um pouco mais difícil. Eu repito, Paixão de Cristo foi espetacular. Até hoje é um filme lindo. Lindíssimo, é um filme que você percebe o preço que foi pago na cruz, o sacrifício de Jesus. Que filme lindo para se assistir, eu recomendo que todo mundo assista, tá certo? Porém, é uma obra que foi lançada em 2004, gente. Paixão de Cristo tem quase 20 anos, 2 décadas. Quer dizer, a gente ficou num hiato aí de conteúdos relevantes e impressionantes e gostosos de assistir durante muito tempo. Mas o Paixão de Cristo, ele tinha uma pegada mais pesada, uma pegada mais sombria. Ah, mas também ele estava no período da crucificação. Então, realmente, era um momento onde Jesus já estava ali com medo. Já era o momento dos açoites, dos flagelos, da crucificação. Não dava para explorar algumas partes e características de Jesus. Já The Chosen é uma série mais clara, é uma série mais colorida, é uma série mais leve. Você assiste, por mais que seja o mesmo cenário, digamos assim, de todas as séries, até porque tem que pegar Cafarnaum da mesma época, Israel, o vestuário dos judeus, dos fariseus, etc., dos romanos, mas é uma série que trabalha uma paleta de cor um pouco mais tranquila, então é mais suave de assistir, é mais gostoso de assistir. E a fotografia ficou muito boa, os cenários estão com réplicas muito bem fidedignas, e uma parada que me impressionou muito foi a trilha sonora. É uma trilha sonora extremamente inteligente, que mexe com os nossos sentimentos sem a gente perceber. Então é um momento de uma conversa mais séria, você vê a trilha ali que está fortalecendo
aquela conversa. E aí quando você percebe que vai iniciar um milagre, a trilha muda. Quando vê Jesus operando o milagre, a trilha muda e você empolga junto. A cena da pesca, que o barco quase tomba, é lindo demais. E parte dessa beleza estética, muito bem feita, é a trilha sonora. Vamos, puxem, 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 puxem! Que também valoriza. Na cena de transformar a água em vinho também, é uma cena tão simples, tão singela. Você vê ali, mas a trilha sonora, na hora que ela entra, ela triplica a importância daquela cena, que ficou linda também. Agora, o que eu mais gostei da série, disparado, sem dúvida alguma, foi o desenvolvimento dos personagens. Eu não vou falar de todos aqui, mas eu quero destacar alguns, que pra mim foram os meus personagens preferidos. E óbvio, eu vou deixar Jesus por último para poder trabalhá-lo bem aqui. Mas vamos falar de alguns personagens que pra mim, olha, que bem feito, que felicidade do diretor em trabalhar como ele fez. O primeiro é o Nicodemos. Um presbiteriano, não é o doutor reverendíssimo Augusto Nicodemos, não. Mas é o Nicodemos, o fariseu, que vai ser interpretado pelo Eric Avari, que é um atorzaço, pessoal. Se você não sabe quem é esse cara, simplesmente ele participou de muitos filmes que marcaram a cultura pop. Ele fez Múmia, ele fez Star Trek, ele fez Stargate. Esse cara, meu irmão, ele é cultura pop na veia e ele é muito bom. Ele interpreta um Nicodemos que você compra a ideia de que ele é um fariseu, de que ele é um doutor da lei e de que ele crê naquilo que ele está falando ali. Em uma das cenas mais bonitas da série, na minha opinião, Nicodemos vai encontrar Jesus secretamente, porque ele entendeu, bicho, esse cara é diferente. Ele vai pensar, ninguém pode fazer esses milagres se não for por Deus na vida dele. Mas ele tá fora do ritmo, ele tá fora do processo, ele tá fora da estrutura religiosa. Para não escandalizar os seus alunos fariseus, ele vai se encontrar secretamente com Jesus. E aí a gente vai ter aquele diálogo que todo o evangelho de João vai narrar sobre nascer de novo. Ele pergunta, dá para voltar no ventre da mãe? E ele faz uma piada, né? Não tem isso na Bíblia. Mas o diretor coloca, ele diz assim, poxa, se tiver que voltar pro ventre da mãe pra nascer de novo, eu tô enrolado, porque minha mãe já faleceu. É uma piada muito bem encaixada ali no contexto e não tá na Bíblia. Então são essas características que a série vai introduzindo pra poder dar mais corpo a uma cena que, teoricamente, poderia ser muito rápida. E o interessante desse personagem, do Nicodemos, é porque ele se converte a Jesus, sabe, e não se liberta da religiosidade. Ele sabia que ali era o Messias, só que ele estava tão engessado no processo da religiosidade. Ele sabia que os fariseus não o aceitariam como Messias. Ele sabia que ele, ocupando o cargo tão alto, o posto tão importante que ele tinha, se ele abrisse mão daquilo, seria uma revolução terrível para o povo judaico, para os religiosos. Então ele abençoa Jesus financeiramente com ouro. Ele quase chega até Jesus num segundo encontro, que Jesus chama, me segue, vem comigo. E ele fica de longe olhando e ele chora copiosamente. Cara, que mensagem forte, que tapa na cara nossa. Por quê, pessoal? Muitas vezes nós somos religiosos. Tem gente que fala assim, como é que Deus vai agir numa igreja com parede preta? A preocupação da galera é isso aqui, ó, fundo preto. Não, mas a mulher usando calça. Não, mas E aí você vê que a religiosidade, ela ocupa o lugar da palavra, do evangelho. Ela ocupa o lugar da revelação do amor de Deus. E vem Jesus naquela simplicidade, naquela mensagem branda de amor e de clareza. Bateu no Nicodemos, no coração do Nicodemos a mensagem, ele falou, é isso, é por aí. Mas eu não consigo sair do meu status quo, eu não consigo sair da minha realidade. Pessoal, tem 2000 anos isso. Você traz para os dias de hoje, tem muita gente assim, que está tão engessada no rito religioso que não tem tempo para Jesus. É muito sério. Por isso que esse personagem Nicodemos, eu achei ele tão incrível, tão maravilhoso de ser abordado. Em seguida, nós temos um personagem de extrema felicidade para a série, que é Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Ele que é interpretado por Paras Patel, ele vai ser retratado na série como um autista. É claro, a Bíblia não fala nada sobre isso. É impossível deduzir isso através
da Bíblia, a gente não consegue ter esse diagnóstico de Mateus quanto a isso, mas na série fez sentido, complementou bem. E o diretor ele tem uma resposta para isso. Dallas, criador, diretor e roteirista de The Chosen, ele tem uma história pessoal e familiar com o espectro do autismo. E ele estuda profundamente sobre o assunto. E estudando os evangelhos para fazer a série, ele percebeu que Mateus ele era muito detalhista, mais do que os outros. Para ele, Mateus é mais detalhista que os outros. Talvez não seja, essa é uma opinião dele. Eu acho que Lucas é mais detalhista, na minha opinião. Mas tudo bem. Então ele percebeu, mas Lucas não era discípulo de Jesus, tá bom? Então não tinha como ele ser um dos The Chosens, né? Mas ele vai colocar então, por essa característica do detalhamento do evangelho de Mateus, ele vai colocar esse personagem com espectro. Abre aspas, porque ele disse, olha, era importante para todos nós mostrarmos que as pessoas com diferenças ou possuindo o que a sociedade percebe como fraquezas, são exatamente o tipo de pessoa que Jesus se cercaria. Isso é muito legal, gente, porque quando a gente lê o Evangelho, a gente vê os discípulos, inclusive a gente coloca até nas pinturas, quando a gente olha as pinturas antigas, todos os discípulos eram anciões. Quando na verdade não, eles eram jovens. Eram todos mais novos que Jesus. E João quase menor de idade, né? Algumas pessoas dizem que ele tinha entre 16 e 18 anos ali quando foi chamado. 17, 18. Então, não eram aqueles idosos que você vai ver, você bota aí discípulos de Jesus, é todo mundo careca, com a barba lá embaixo, tudo Matusalém. Então é uma percepção diferente, quando não é essa verdade. E Jesus, ele pegava as pessoas comuns. O segredo de Jesus era se atrair pelo comum ou pelo marginalizado, pelo menosprezado. Siga-me. Quer que eu me junte a você? Tem ideia do que esse rapaz fez? E Paras, né, o ator que interpreta Mateus, ele tem uma sacada muito legal. Então é um personagem muito legal de se assistir, é um personagem muito bacana de querer saber mais, de querer entender mais da história dele, de querer ver profundidade no desenvolvimento dele na trama. Então realmente Mateus é um dos meus personagens favoritos. Sem dúvida não tem como não falar de Pedro, interpretado pelo ator Shahar Isaac, mostra um temperamento de sempre, que quer resolver tudo. Pedro é Pedro, não é à toa que ele tem naturalmente essa liderança, a série mostra isso, e a Bíblia vai dizer que ele é um dos grandes protagonistas e o principal líder da igreja primitiva após a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, Pedro que acaba sendo o grande líder da igreja primitiva, dos apóstolos e da igreja primitiva. E nos primeiros episódios, Pedro tem mais tempo de tela do que o próprio Jesus. Você tem mais sobre o desenvolvimento na trama, do perfil de Pedro, da família de Pedro, dos dilemas de Pedro, do que mostrando Jesus. O primeiro episódio, dos 8, eu achei ele o mais lento, o mais demorado para pegar no tranco. Do 2 para frente eu achei melhor a série. Mas o primeiro episódio ele tinha um peso importante de construção de Maria Madalena, de Pedro, etc. De Mateus, né, da questão do domínio do Império Romano sobre o Estado de Israel. Então, tinha essa importância sim, mas ele é um episódio mais devagar. E vai mostrar um dos milagres mais interessantes de Jesus a título de curiosidade, né, que é a cura da sogra de Pedro. Bem, se Pedro tinha uma sogra, então ele tinha que ser casado. Pedro era casado e a série mostra isso, Pedro com a sua esposa e também com a sua sogra, ajudando a sua sogra. A Igreja Católica estabeleceu séculos depois que o padre, o bispo e o papa precisam ser celibatários, ou seja, eles não podem se casar. O primeiro papa para a Igreja Católica é Pedro, mas Pedro nunca foi celibatário, tanto é que ele tinha uma esposa, porque se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Então a série mostra claramente isso, que é uma característica administrativa da igreja. Essa decisão humana não foi espiritual nem bíblica, foi uma decisão de gestão da eclésia humana, da igreja humana, colocar os líderes religiosos como celibatários. E sem dúvida, Jesus. Que construção de personagem espetacular. 10, nota 10. É um Jesus que ele é completamente diferente dos demais Jesus que nós estamos acostumados aí, por outras obras. Ele continua sendo caucasiano, que é uma discussão de muitas pessoas. Caucasiano é uma pessoa branca, né? Algumas pessoas falam, não, Jesus podia ser negro, Jesus podia ser mais não tão branco e tal. Mas isso aí é o de menos. Para a série, realmente, isso aí não interfere em nada. E eu não digo nem na estética, né? Que ele é o mais diferenciado. Mas ele é um cara de caráter, de perfil, de apresentação, de identidade muito interessante, muito gostoso de assistir. O meu falecido pai
foi católico durante 6 décadas. E aí meu pai se converte ao protestantismo já quase com 60 anos de idade. E ele sempre me falou isso, porque meu pai era um artista plástico, ele fazia pinturas com pincéis, com canetas, com carvão na parede, com um pedaço de vara, de madeira, ele desenhava na areia. Meu pai desenhava com qualquer coisa que transmitisse contato para outra coisa, ele conseguia desenhar. Era impressionante. Você pegasse pai, desenha aqui, toma um cotonete e um vidro sujo de um carro. Ele fazia o Corcovado, o Cristo Redentor, a praia de Ramos, ele desenhava qualquer coisa. E ele, como artista, ele tinha essa percepção, ele falava, Léo, olha para Jesus, qualquer imagem, procura na internet, vamos nas igrejas, toda vez é Jesus triste ou sério. Você não vê Jesus sorrir. E ele, como era católico, ele pintava Jesus sempre sorrindo. Ele morto na cruz com um sorriso no rosto. Meu pai fazia isso. Ele falava, poxa, Jesus é o símbolo da nossa alegria, ele é a nossa salvação. De alegria. Não pode ser, não é possível que ele seja um cara tão triste. E realmente, pessoal, a maioria das imagens de Jesus ou séries interpretando Jesus, o cara tá triste, ele tá sofrendo, ele tá abatido. E tudo bem, se a gente for pensar assim, mas ele morreu na cruz. Naquele momento ele podia estar mal. Só que será que ele foi a vida toda um cara ranzinza? E em The Chosen, quem vai estrelar o papel de Jesus Cristo é o ator Jonathan Romy, que também foi conhecido pelo filme Jesus Revolution, ou seja, a Revolução de Jesus. Eu ainda não vi esse filme, então não vou falar dele aqui, mas eu vi o trailer, achei interessante, vou assistir, depois eu posso fazer até um vídeo só sobre esse filme. Mas ele é um Jesus mais alegre, ele tem um nível de sarcasmo que é genial, ele tem umas tiradas. O grande diferencial desse Jesus pra mim é o time. Ele tem um time legal pra conversar com as pessoas. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. E a conversa no Poço de Jacó que Jesus vai ter com a samaritana, que ele fala dos seus maridos e tal. Ela fala assim, eu posso contar pras pessoas o que você fez? Aí ele responde assim, tô torcendo pra isso. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo? Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Outro Jesus falaria, sim, vá e conte e narre os milagres aqui. Sabe, seria um Jesus robótico, um Jesus quadradão. Então, aqui, quando ele vai conversar com Pedro, ele tem umas tiradas. Quando ele conversa com Nicodemos, então ele tem um senso de humor que não o faz um palhaço, que não faz The Chosen ser uma série de humor, mas ela consegue te dar graça em cenas que você tá emocionado e você fala assim, você dá uma tremidinha, sabe aquele... Sim, a Maria nos falou muito de você. Oh, eu espero que não demais. Você compra a ideia de que esse é o Jesus mais próximo do nosso imaginário. Pelo menos do meu, não vou falar por todo mundo, né? Mas geralmente quando a gente conversa com as pessoas que já assistiram The Chosen, é unânime. O pessoal fala, cara, que Jesus maneiro. Porque é um Jesus atual. Aí vai lá, mas naquela época era diferente. Mas a alegria já existia naquela época. O bom senso já existia naquela época. Então é muito viável que o Jesus bíblico pudesse ter esse mesmo comportamento. Porque ele não cria nenhuma heresia. Ele não. Mas o jeito que ele trata com as crianças, o jeito que ele olha para as mulheres, o jeito que ele conversa com seus discípulos, o jeito que ele percebe um pecador miserável, ele não dá uma gota de soberba. Por favor, não se afaste de mim. Eu não vou. Ele pode abraçar uma meretriz, ele pode abraçar um mendigo, ele abraça um leproso. E em nenhum momento você sente, esse cara é superior a ele. É um igual, ele se passa por igual, mesmo sendo o Messias, o Filho de Deus encarnado. E isso é um baita trabalho artístico. O ator, para interpretar isso, meu irmão, ele tem que estar muito, muito concentrado. Porque é normal, pô, tô interpretando Jesus. O que tu vai fazer? Já estufou o peito aqui, meu irmão, já olhou meio que pra cima, a áurea, e não, ele tá aqui, vamos lá. Eu posso entrar pra jantar com vocês? Eu não quero ser rude, mas... será que eu poderia... Sim, claro, por favor, entre. Aí eles vão fazer o sabate, né, que é o jantar, e aí Maria Madalena fica esperando Jesus orar. Aí fala, não, dê ação de graças aí, ora, tal. Aí Jesus, não, a casa não é minha, eu ia adorar que você fizesse isso. Imagina, você tá à mesa com Jesus, na hora de agradecer, ele fala assim, não vou orar não, ora você. Cara, isso é muito louco. Porque se você estiver num GC, numa célula, num culto familiar, num ambiente e teu pastor tá ali, vamos orar para comer?
Quem que vai orar? É teu pastor. Imagina teu pastor falando, não vou orar não. Ora aí, irmãzinha. Ora aí, jovem, você que aceitou Jesus essa semana? Ora aí. Eu conheço pastores que fazem. Eu já fiz muito isso. Mas não é comum. Agora, quando você vê a figura de Jesus pegando Maria Madalena, que há pouco tempo na série estava possuída, estava e falou, não, agora eu quero que você ore aqui pela nossa refeição, é espetacular. Então, para mim, uma das grandes cenas da série é o jantar de sabate que Jesus tem com pobres, com pecadores, com Maria Madalena, é uma cena linda. A conversa que Jesus tem com Nicodemos é espetacular. E a conversa no poço de Jacó que Jesus vai ter com a samaritana, que ele fala dos seus maridos e tal, que é de uma profundidade, que é de uma ternura, que é de uma empatia. Mostra a série ela sofrendo preconceitos, sofrendo retaliações pelo seu comportamento, pela sua vida. E quando ela encontra Jesus, não tem nada disso. Nada. Ele olha assim com empatia. E é uma lição para nós cristãos, né? Se chegar uma pessoa que foge dos esquadros morais que a gente avalia como perfeito, se for para nossa igreja, uma pessoa vestindo outro tipo de roupa que nós entendemos que não é da vontade de Deus, que um homem se vista daquela forma, que uma mulher se vista daquela forma, que fale, que verbalize, que cheire, às vezes uma pessoa com um cheiro de bebida alcoólica ou de algum tipo de... Eu não vou falar palavras aqui porque pode, né? De entorpecentes e tal. A gente tá preparado para receber, e receber mesmo, receber em amor. Não é falar, não, senta ali no canto. Não, vem, vamos orar, deixa eu te abraçar. Vamos juntos. Então, realmente, é um Jesus. Nota 10 para a interpretação de Jonathan Romin como Jesus e para o diretor Dallas, que também conduziu cada cena com muita maestria. Bem, se você não viu The Chosen, pode assistir feliz, tá? Vai até pro cinema agora, né? Até me mandaram a mensagem hoje, falando assim, vamos pro cinema, assistir The Chosen e tal, que tá, não sei o quê. Vamos passear, vamos curtir, vamos comer uma pipoca, vamos celebrar com os irmãos. E claro, deixando o seu like aqui, que nos ajuda demais. Beleza? Não se inscreveu ainda, se inscreva. Estamos quase batendo 3 mil. Isso é graças a você que está sempre aqui assistindo, dando essa moral e me estimulando a continuar gravando conteúdos como esse. Tá bom? E se você quiser se transformar num pregador da palavra de Deus, participe da jornada Pregue Bem, beleza? Eu vou te ensinar tudo sobre ser um pregador da palavra de Deus, vida, comportamento, tipos de sermão, homilética, hermenêutica, exegese, ferramentas que vão fazer com que você pregue bem no seu trabalho, que você pregue bem num GC, numa célula, no culto, na igreja, num evento, num congresso, enfim. Link tá aqui na descrição. E eu tenho certeza que vai ser bom demais pro seu ministério, tá joia? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.